Eu vou fazer uma leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 14, para a nossa reflexão nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Engrandecido seja o Senhor Jesus. Mateus, capítulo 14, somente os versos, acho que eu vou ler a partir do 24, já dá para a gente, a partir do 24, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 24. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, se assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-lhe e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidastes? Somente até aqui. Essa história, irmão Damião, é conhecida de todos que vão acompanhar, é conhecido de nós outros, onde Jesus fez um dos seus grandes feitos, mais um grande milagre, andando por cima das águas. E aqui nós vemos que Jesus foi ir ao encontro dos apóstolos, diz que o barco estava no meio do mar e era açoitado por ondas ou por ventos contrários. Estavam levando aquele barco, né, de um lado a outro, sem direção, por causa do vento contrário. E aí, Jesus se identificou aos apóstolos, aos discípulos, e Pedro mostrou, primeiramente, ter fé, e dizia assim, Senhor, se és tu, deixa eu ter contigo, por cima das águas. E Jesus diz, vem, Pedro. E Pedro foi. Mas aí é o assunto que nós vamos falar hoje. Aconteceu algumas coisas que Pedro começou a declinar na sua fé, devido àquele vento contrário que veio sobre ele no caminho para chegar, para se dirigir a Jesus Cristo. O tema da mensagem de hoje é os ventos contrários do crente. Quais são os ventos contrários na vida do crente? Pedro aqui nos mostra alguns ventos contrários que vêm, evidentemente, atrapalhando a muitos. Infelizmente, Pedro nos dá esse exemplo, nos traz essas lições para que nós venhamos aprender para a glória de Deus. E o primeiro vento contrário está no verso 30, na parte A, que diz assim, mas sentindo um vento forte. Versículo 30 diz, mas sentindo um vento forte. Ou seja, Pedro disse, Jesus, deixa eu ir ao Senhor, deixa eu ir ter contigo, Senhor. E Jesus diz, vem, Pedro. Mas aqui diz que ele sentiu um vento forte. O primeiro vento contrário da vida do crente é o quê? Quando diz aqui que Pedro sentiu o vento forte,
ele passou a ter insegurança. Esse é o primeiro vento contrário, o vento da insegurança. A insegurança, irmãos, como atrapalhou a Pedro, tem atrapalhado muitos crentes e com isso tem sofrido na caminhada rumo ao Senhor. O livro de Filipenses vai nos dizer algo tão forte a respeito disso. Filipenses capítulo 4, verso 6 diz: não estejais inquietos. Em algumas versões diz, ou inseguros, por coisa alguma. Ante as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e com ação de graça. Ou seja, não devemos andar inseguros. Devemos andar com segurança, porque aquele que nós servimos, ele é fiel. Ele nos dá paz e guarda os nossos corações, os nossos pensamentos, e nos dá força, nos dá coragem. Pedro aqui, quando sentiu aquele vento, ele se mostrou inseguro na caminhada com o Senhor. E muitos têm se mostrado estarem inseguros com Deus nesta caminhada. Mas está escrito em Filipenses, não estejais inseguros por coisa alguma, porque aquele que te chamou é fiel para, com certeza, fazer você andar sobre as águas, espiritualmente falando, em nome de Jesus. Esse é o primeiro vento contrário na vida do crente, a insegurança. Quantos e quantos, nesse período da pandemia, estiveram inseguros e, nessa insegurança, deixaram de caminhar para a casa de Deus, deixaram de servir ao Senhor, estão em casa com toda a insegurança. Jesus está dizendo, não estejam inseguros, porque pode ter certeza, Deus irá cumprir todas as promessas que Ele fez a ti. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O segundo vento contrário na vida do crente, eu falei agora do primeiro, que é a insegurança. O segundo também está no verso 30. Logo em seguida, na parte aqui, diz assim, mas sentindo o vento forte, teve medo. Primeiro, Pedro teve insegurança. Segundo, Pedro teve medo. Olha, irmãos e irmãs, o medo também tem atrapalhado a muitos, assim como atrapalhou a Pedro, que estava se dirigindo a Jesus. Jamais devemos olhar para as adversidades, para as lutas, para as provas, mas nós temos que fazer o que está escrito no Salmo 56, verso 3, que diz, em qualquer tempo que eu temer, confiarei em ti, Senhor. Aleluia. Ou seja, devemos sempre confiar no Senhor e jamais temer, porque o Senhor nos dá a força, nos dá a coragem, Ele nos fortalece a cada dia. E o Senhor gosta de servos de Deus com coragem, para ter ousadia, para ter autoridade na sua palavra, no Espírito Santo, para enfrentar os ataques do inimigo e para enfrentar as lutas diárias. Porque Jesus falou que não ia ser fácil. Ele disse, no mundo tereis de aflições, mas tende bom ânimo, eu sou com vocês. Então, Pedro, primeiro, quando ele sentiu o vento, ele ficou inseguro. E logo em seguida, ele teve medo. E se nós deixarmos o medo tomar conta de nós, nessa caminhada com Jesus, nós poderemos naufragar. Nós poderemos ser derrotados pelo inimigo. Então, nesta noite, em nome de Jesus, todo medo que te tem assolado, todo medo que tem feito você desacelerar dessa caminhada rumo ao Senhor,
repreenda no nome de Jesus, arranque no nome de Jesus este medo da sua vida, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro aqui nos mostra esses ventos contrários da vida do crente, insegurança e medo. Mas tem mais um vento contrário na vida do crente. No próprio verso 30, na parte B, diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva. Ou seja, primeiro, Pedro, que mostrou até ter fé. Jesus, se é tu, deixa eu ir ter contigo, andando sobre as águas. Mas ele sentiu o vento forte, mostrou insegurança, em seguida o medo, e aqui no final diz que ele começou a afundar, começou a naufragar. Ou seja, quando ele sentiu o vento forte, quando ele teve medo, ele teve a dúvida no seu coração. E por isso que ele começou a ir para o fundo. Esse é o terceiro vento contrário na vida do crente. A dúvida. Irmãos, a dúvida tem atrapalhado também muitos servos de Deus. Infelizmente. Será se vai ser? Será se é Deus? Será se Deus vai me dar? Será se vai acontecer? Será? Dúvida, dúvida, dúvida no coração. Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele disse está dito, não tenha dúvida, vai acontecer na tua vida, pode ter certeza disso. Não deixe a dúvida prevalecer na tua vida. Tenha certeza, tenha a convicção que Deus é fiel para cumprir as promessas da tua vida, na vida da tua família, na vida dos seus, e não deixe esse vento contrário te contagiar. Não deixe esse vento contrário da dúvida fazer você desacelerar na caminhada rumo ao Senhor Jesus. Pedro estava indo em direção a Jesus, numa caminhada ali em alguns pequenos metros. E ali, nesses pequenos metros, mediante as adversidades, ele mostrou insegurança, ele mostrou medo e ele teve dúvida em seu coração e começa a afundar. A palavra do Senhor diz em Tiago, capítulo 1, verso 6, que diz assim: peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado para outra parte. Ou seja, peça com fé, não duvide jamais, não seja como uma onda levada do lado para o outro, mas seja firme em Jesus. Pedro ali, o certo era Pedro ali, não sentir o vento, não ter medo e não ter dúvida. E com certeza ele estaria de pé, em cima do mar, caminhando em direção a Jesus. Mas ele deixou os ventos contrários virem sobre a sua vida. O vento da insegurança, o vento do medo, o vento contrário da dúvida. E esses ventos contrários vêm sobre a vida de muitos e atrapalham a muitos na caminhada rumo ao Senhor Jesus. Mas não para por aí. O quarto vento contrário na vida do crente está aqui no texto, no verso 31, parte B. Diz assim: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? O quarto vento contrário na vida do crente é esse: falta de fé. O primeiro é a insegurança, que atrapalha a muitos. O segundo é o medo, que tem feito muitos desandarem. O terceiro é a dúvida, que tem feito muitos a naufragarem. E o quarto é a falta de fé. Falta de fé também tem sido um vento contrário no meio, infelizmente, no meio do povo de Deus. E muitos faltaram a fé nesse período pandêmico,
e assim naufragaram na fé e afundaram no mar, deixando assim a caminhada rumo a Jesus. Jesus disse: Pedro, vem, vem. Ele mostrou até, como eu disse, ter fé. Eu vou. Mas aí, devido aos ventos contrários, Pedro começou a desandar e no final ele falta fé. E quando falta fé, a Bíblia nos diz algo que jamais nós temos que mostrar. É a falta da fé. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E eu creio, e você também crê. Louvado seja Deus. Jesus era tão maravilhoso, Jesus é tão grandioso, que ele sabia que muitos poderiam chegar um dia a ter a fé de um tamanho de um grão de mostarda. Que a fé, Jesus estava avisando, olha, a fé de muitos vai oscilar. A fé grande, a fé aumentada de muitos, vai chegar um dia que muitos vão ter uma fé pequenininha, do tamanho do grão de mostarda. Mas o Senhor disse, se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, eu ainda, em outras palavras, eu ainda farei um milagre na sua vida. Ou seja, mesmo com a fé pequena, Deus ainda age na nossa vida. Mas jamais, jamais pode faltar a fé na nossa caminhada ao Senhor, nessa caminhada pelo mar espiritual, rumo ao Senhor, aleluia. Você jamais pode mostrar insegurança, jamais pode mostrar medo, jamais pode mostrar dúvida e jamais pode ter falta de fé. Esses são os ventos contrários. Como eu disse, estão atrapalhando a vida de muitos. Muitos ficaram pelo caminho. Muitos ficaram já na questão da insegurança. Muitos já pararam no medo. Muitos já pararam na dúvida. E alguns estão se arrastando e agora chegaram na falta de fé. Mas o Senhor manda te dizer nesta noite, se você está inseguro, se você está com medo, se você está com dúvida, se você está com falta de fé, mas ainda você quer estar ao meu lado, você quer caminhar comigo, o Senhor pega na tua mão nesta noite e te levanta, assim como pegou na mão de Pedro e levantou a Pedro e ali restaurou, aleluia, aquelas coisas que estavam atrapalhando. A insegurança parou a ter segurança, o medo parou a ser coragem, a dúvida parou a ser a esperança ou crer realmente que o Senhor era Deus. E a fé de Pedro foi restaurada. Naquele momento que Jesus pega no braço dele e levanta ele e vão juntos ao barco. Então, se nessa noite você está com insegurança, está em dúvida, com medo ou com falta de fé, Jesus te pega pela mão e te levanta e restaura a tua vida em nome de Jesus. Não deixe os ventos contrários que atrapalharam a Pedro aqui nessa história de realmente chegar até ou encontrar Jesus ali no mar, atinjam a você, que façam você desacelerar essa caminhada rumo ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Peça a Deus toda a segurança necessária da parte do Senhor. Peça a Deus coragem, que Ele te dará. Peça que Deus tire toda a dúvida do seu coração e volte a crer naquele que é grande, naquele que é poderoso, naquele que é o teu Deus. E se você está com falta de fé, peça, Senhor, acrescente a minha fé. Jamais faça como Pedro fez. Pedro mostrou que tinha fé, mas naufragou. Mas Pedro desandou. E quando Jesus viu isso, Jesus pega no braço de Pedro e levanta ele, dando uma nova oportunidade.
Jesus quer te dar uma nova oportunidade. E a oportunidade foi tão grande que Deus deu a Pedro, que Pedro foi lá na frente, escolhido como cabeça da igreja, depois da morte e ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro foi restaurado, passou a ser seguro, passou a ter coragem. E agora, imagine que coragem Pedro teve, irmão Damião. Que coragem quando Pedro pregou ali, abriu a boca e pregou o seu primeiro sermão. A Bíblia diz que mais de 5.000 almas se renderam ao Senhor Jesus. Que coragem! No lugar onde ele poderia ser morto, ali naquele lugar onde ele pregou, um lugar onde as autoridades perseguiam os cristãos, Pedro não teve medo. Aquele medo que ele teve ali no mar foi restaurado. E ele abriu a boca, pregou e ganhou 5.000 almas para o Senhor Jesus Cristo. E na sua fé restaurada, Pedro, juntamente com os apóstolos, continuaram as missões, o evangelho continuou sendo pregado, as igrejas foram abertas, graças, aleluia, a Pedro desistir, a Pedro não aceitar mais na vida dele os ventos contrários. Eu te digo também nessa noite, meu irmão e minha irmã, não aceite os ventos contrários na sua vida. Em nome de Jesus, não aceite, rejeite. Rejeite a insegurança, rejeite o medo, rejeite a dúvida, rejeite a falta de fé. Tenha fé, porque com certeza falta pouco para Deus cumprir a sua promessa. A sua promessa maior é resgatar a sua igreja, resgatar o seu povo para a nova Jerusalém, a terra celestial, em nome de Jesus. Enquanto isso, nós vamos aqui, andando, caminhando rumo ao Senhor, nesse mar espiritual. A cada dia que nós andamos, é um mar espiritual que vai trazendo ondas para tentar nos parar, para tentar fazer temermos, para tentar vir dúvidas, mas se realmente você aprendeu nesta noite, você vai começar a erguer a sua cabeça e andar firme e forte com o Senhor, com toda a insegurança para a glória do Senhor, com toda a coragem, confiando no Senhor, aleluia, jamais com dúvida, mas jamais pedindo ao Senhor sem duvidar, e com a fé, mesmo que seja pequena, mas com uma fé que o Senhor existe e que Ele é galardoador dos que o buscam, para a honra e a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses são os ventos contrários que atrapalham a muitos, infelizmente. Mas, nesta noite, em nome de Jesus, Deus te diz, transforme a insegurança em segurança, o medo em coragem, a dúvida na esperança, e a fé seja restaurada para a honra e a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta foi a palavra que Deus assim nos entregou. Essa foi a palavra que Deus ministrou no meu coração, em nome de Jesus. Eu quero só orar agradecendo a Deus por esta palavra, por esse ensinamento, para que nós não venhamos a naufragar, como Pedro aqui quase naufragava. E quando nós, se um dia acontecer, de cairmos em tentação, na insegurança, no medo, na dúvida ou na falta de fé, Jesus venha para segurar na nossa mão e nos levantar, dando-nos uma nova oportunidade para a honra e a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por a tua palavra. Tua palavra, Senhor, é o nosso bálsamo, é o nosso alimento. Pai, aqui tu mostraste, Senhor, um exemplo de Pedro. Pai, Pedro mostrou até que tinha fé. Quando viu o Senhor andando sobre as águas, ele disse,
deixa eu ir ter contigo. Mas aí Pedro não olhou para Jesus. Pedro não olhou para o Senhor. Pedro olhou para as adversidades, para as provas, para as ondas que tentam parar o crente, tentam desacelerar a caminhada. E aí ele mostrou insegurança, mostrou medo, mostrou dúvida e falta de fé. Mas aí o Senhor, como um verdadeiro Salvador, pegou na mão de Pedro e o levantou. Aleluia. E todos ali glorificaram, mostrando que jamais iriam duvidar daquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Então, Pai, muito obrigado, Senhor, por esse exemplo de Pedro, que a gente venha olhar e andar na tua presença, Pai, com segurança, com coragem, com crença total, com esperança e com a fé restaurada para jamais naufragar e jamais ser parado pelos ventos contrários que o inimigo lança sobre a nossa vida. Porque o inimigo aqui lançou esses ventos contrários na vida de Pedro, e Pedro quase que morria ali. Mas o Senhor também viu lá, na vida de Pedro, uma nova oportunidade, e deu uma nova oportunidade ao Pedro. E Pedro agarrou essa oportunidade. E depois se tornou um grande apóstolo do Senhor e Salvador. É isso que nós queremos para a nossa vida, Senhor. Que os ventos contrários, lançados pelo diabo, nós possamos rejeitar, nós possamos passar por cima, que nós venhamos caminhando nesse mar espiritual ao teu encontro, chegando onde o Senhor está, sã e salvo, seguros, para a honra e a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por tua palavra, de encorajamento, de lição. Obrigado, Senhor, por nos alimentar com a tua palavra nessa noite, e que nós venhamos, meu Deus, a ter uma noite tranquila, a ver, meu Deus, que o Senhor venha também continuar falando, que o Senhor pode fazer isso nos sonhos, nas visões, durante a noite, e nas nossas orações pela madrugada. Então, Pai, obrigado, Senhor, por a tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Agradeço em nome de Jesus. Amém. E passo a oportunidade para o irmão Damião, em nome de Jesus.